Muito bem, bem-vindos a mais um Papo Antagonista. Hoje é segunda-feira, dia 13 de fevereiro. Temas aí candentes, né? Parece que nas últimas semanas alguns temas insistem em prevalecer na pauta. A gente vai falar sobre esses ataques à autonomia do Banco Central, a gente vai falar sobre inflação, vamos falar também sobre as articulações que estão em curso para a reforma tributária. Bom, esses temas e também sobre a visita do Lula aos Estados Unidos e as besteiras que ele falou lá. Para os temas econômicos, eu convido o Paulo Rabelo de Castro. Paulo Roberto é o nosso colunista. Paulo Rabelo de Castro, que é economista, ex-presidente do BNDES e também do IBGE. Paulo Rabelo, bem-vindo ao Papo Antagonista. Muito obrigado pela presença aqui. Prazer é meu, Cláudio. Prazer estar com os internautas que acompanham um papo tão inteligente. Maravilha. Bom, de cara, a gente já entra pela inflação, né? Que a inflação é talvez o motivo de outras brigas que nós estamos vivenciando aí, estamos testemunhando, brigas políticas, mas que tem um impacto também econômico, alguns efeitos bumerangue. Inflação, hoje o Boletim Focus veio mais uma vez com a perspectiva de alta da inflação. Eu queria a sua avaliação. Cláudio, de um modo muito simples, acho que a mídia, neste caso, está pegando um pouco pesado. A variação foi mínima. Se eu não me engano, 5,78 para 5,79 seria a marca do ajuste, 0,01 de ponto percentual aí. Mas acima do limite superior da meta. Esse, sim, é o problema. E para estar acima do limite da meta, que seria este ano na faixa de 4,75% ao ano, o limite superior, nós estaríamos ainda mais de um ponto percentual estimadamente acima da meta este ano. Não chega a ser uma catástrofe, mas o ruim é que já é o terceiro ano em que o Banco Central, apesar de todos os seus esforços, vem furando a meta almejada. E aí começa a discussão toda, o debate, inclusive os ataques ao desempenho do Banco Central, tendo em vista que nós estamos praticando a taxa de juros básica mais elevada do mundo e temos também a estrutura de juros talvez a mais distorcida em termos daquele que paga o custo de um crédito no Brasil, e nem por isso temos o resultado inflacionário adequado ou, pelo menos, compatível com a meta. Daí, eu acho que é razoável se perguntar, é a nossa maneira de fazer a inflação cair que é pouco eficiente? É a meta que é muito rigorosa para um país que ainda tem severos traços ainda de indexação, ou seja, de acompanhamento muito de perto da taxa de inflação do passado, o próprio governo com muitos preços administrados? O que é que está errado nesse processo? E entra o fator político para agravar tudo, na medida em que se identificam campos políticos dentro de um cenário onde deveria prevalecer o bom senso econômico para que a gente pudesse tocar o país. Quer dizer, é uma discussão que deveria ser eminentemente técnica, mas que está sendo oportunizada aí pelo próprio presidente da República. Esses ataques, esse cerco à figura do Roberto Campos Neto, ele ajuda ou atrapalha o debate e também a própria inflação? Porque eu, na semana passada, ouvi diversos especialistas que me disseram, olha, quanto mais ele ataca, pior, mais os juros a longo prazo aumenta. Tá me ouvindo? Não, cortou um pouquinho, mas até o ponto em que você imaginava, junto com o mercado, que atacar a figura do Roberto Campos Neto também não vai ajudar a recompor as expectativas, ou falando no jargão do mercado, reancorar as expectativas. Né? Acaba tendo um efeito inverso, né, pelo que eu tenho ouvido. Não sei se o senhor concorda com essa avaliação. É claro que eu concordo, mas isso também, essa concordância não vai nos levar a lugar algum, porque, como eu disse, os fatos objetivos são
que nós praticamos a taxa de juros real, ou seja, já descontada a taxa de inflação mais elevada do mundo, e não temos, e reconhecidamente não temos, a situação de país mais arriscado do mundo. Pelo contrário, do ponto de vista de risco de pagamento, que é o chamado risco de crédito do Brasil, não é nenhum triplo A, mas é um risco mediano. E, portanto, não se justificaria do ponto de vista de política econômica, mas isso não é erro ou equívoco do Banco Central hoje, muito menos dessa administração. É um erro cavalar, estrutural, que vem sendo perpetrado no Brasil desde muitos anos. O presidente da República, ele é um operador político por excelência. Então, ele está personalizando na figura do Roberto Campos Neto, que virou o Cristo da vez. Mas eu acho que não é nada pessoal, não. O que ele quer obter é uma rediscussão desse processo e, obviamente, com interesse político numa eventual reestruturação dos nomes dentro dessa diretoria. Essa politização é que está muito mal parada, porque, como há uma independência, a figura do presidente do Banco Central deveria ser respeitada até o fim do seu mandato. Essa coisa dos juros altos me lembrou que o Banco Central, na gestão do Campos Neto, ele conseguiu reduzir, até alguns alertaram que reduziu muito, demorou muito para reagir, para subir, quando a inflação começou a ameaçar. Mas eu me lembro que, naquele momento em que a Selic estava lá embaixo, havia uma cobrança em relação à expectativa sobre os bancos, né? Os juros cobrados pelos bancos, tá? Para o consumidor final, que aí é esse efeito cascata que se espera, né? Se o custo do dinheiro está mais baixo, tem que ser mais baixo também para o consumidor final, para o cliente do banco. Mas isso não aconteceu. O porquê, doutor Abel? Veja bem, quando eu disse que temos a taxa de juros real mais elevada do mundo, eu fiz um aposto e uma estrutura também de crédito a mais distorcida do mundo, se a gente quiser olhar para os níveis praticados junto ao consumidor do crédito. E isso para não falar nas pornográficas taxas de cartão de crédito, cheque especial e tudo mais. A autoridade monetária, tradicionalmente, tem feito vista grossa para esse tipo de abuso. É um país que não tem boa ética em relação à sua prática financeira. Temos até uma boa tecnologia implantada, e, aliás, o Banco Central está de parabéns por esse PIX, por exemplo, mas não temos a mesma agilidade, vamos dizer assim, para introduzir também uma relativa austeridade na prática dos juros. E isso é tão verdade que nós temos também um sistema, por exemplo, de crédito consignado, que é uma agressão àqueles que, de fato, estão na base da pirâmide econômica e não teriam condição, em tese, de ficar pegando um cheque consignado para atrapalhar a sua vida no futuro próximo. Aliás, diga-se de passagem, uma prática começou numa antiga gestão do presidente Lula. Portanto, nós somos muito rápidos para introduzir maneiras da população se endividar, e, neste momento, a população está num limite estatístico de endividamento, sem ter o padrão mínimo necessário para que não haja um estresse muito grande por parte da sociedade. Eu me alonguei um pouco apenas para dizer que, nessa briga, todos falam alto, mas ninguém realmente tem toda a razão. E o Banco Central, na sua independência,
ele não tem uma agenda de proteção da moeda e dos consumidores dessa moeda, que são aqueles que utilizam o padrão monetário brasileiro. Nós precisamos avançar muito e avançar com seriedade. Isso até agora não aconteceu. Vários candidatos, por exemplo, falaram em revisar o superendividamento brasileiro, mas até agora, passado mês e tal, quase 2 meses de administração Lula, nós ainda não vimos, por exemplo, medidas práticas em relação a essa situação. E digo mais, no caso do BNDES, por exemplo, não vimos ainda medidas práticas em relação a ampliar a faixa das chamadas pequenas e médias empresas que demandam um crédito para investimento, e isso poderia ser muito útil para a arrancada do crescimento. Já que o governo fala tanto em crescer e crescer, há medidas práticas que podem ser tomadas através de instrumentos que ele tem à sua disposição, e não apenas ficar olhando sobre os instrumentos que os outros estão tocando, que no caso é o Banco Central.